Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo da área de informática. Eu sou o professor Marcel Rios e no vídeo de hoje estarei falando sobre os tipos de barramentos. Vamos conhecer as principais características, tá, dos barramentos que tem no sistema computacional. Vamos lá dar início aqui então. Primeiro, o que é barramento, né? Então, os diversos componentes de um computador se comunicam através de barramentos. Então, a gente já entende aí que ele é um canal de comunicação via hardware, via a parte física da máquina, né? Então, os barramentos consistem nesse conjunto de condutores elétricos que interligam os diversos componentes do computador. E aqui eu tenho um gabinete, né? Onde eu tenho aqui diversos componentes que estão acoplados na máquina, aqui na placa-mãe, e por detrás, né, desses componentes, ou seja, abaixo desses componentes, tem a placa com esse circuito, né, com esses condutores elétricos aqui, onde os sinais digitais trafegam de um lado e para o outro. Então podemos dizer que há uma analogia, né, a uma cidade com várias vias, né, onde os dados, que aqui no caso são as pessoas indo e vindo através de diversos modos de locomoção, né, transitam para um lado e para o outro. Tá? Então o barramento tem essa característica de ser esse canal de comunicação entre os componentes que estão acoplados, instalados no computador. Seguindo adiante, ainda sobre o barramento ele organiza o tráfego das informações, então esse é outro ponto importante, né? Observando as características, tá? As limitações de tempo, os recursos disponíveis no computador, referente a cada um dos componentes que estão acoplados aqui na máquina. E aqui a gente tem uma ilustraçãozinha, né? Um pouco antiga, né? Onde tem aqui o CPU, a memória, o teclado, mouse, o monitor, o modem, impressora, todo e qualquer dispositivo que está conectado na máquina, ela está vinculada ao barramento do sistema. E o ponto mais importante é aqui, ó, que ele é o caminho onde trafegam todas as informações do computador. Tá? Então a gente está fazendo essa visão geral aqui sobre o barramento. E aí as categorias que nós vamos aprender na aula de hoje é uma relacionada à estrutura e a segunda relacionada à hierarquia. Tá? Com relação à estrutura, nós vamos aprender sobre barramento de dados, barramento de endereços e barramento de controle. Relacionado à hierarquia, vamos conhecer o barramento local ou interno, barramento de sistema e ainda o barramento de expansão. Tá? Então são 3 barramentos em cada uma das categorias e vamos começar falando aqui dessa relacionada à estrutura. Tá? Então, é formado por 3 vias essa estrutura de barramentos, um relacionado a dados, o outro relacionado a endereços e o último relacionado a controle, como nós acabamos de ver. Essa imagem aqui tem uma ilustraçãozinha de como os componentes interagem, e aqui tem cada um dos componentes que estão acoplados no computador, né? CPU, memória principal, entrada e saída, e aqui tem uma legendazinha de cada um dos barramentos. Vamos conhecer mais a fundo agora, tá? No barramento do sistema a gente tem então esses 3 barramentos aqui da nossa categoria que compõem essa estrutura, tá, de comunicação. E aí vamos falar agora do barramento de dados, né? O primeiro barramento aqui, que ele interliga o RDM, que nós vimos na aula passada, que é o registrador de dados de memória, que está localizado na CPU. Então ele interliga o RDM com a memória principal, tá, para transferência de instruções, tá, de operações, né, de dados a serem executados. Tá? Então essa aqui é a primeira característica, tá? Que é importante vocês anotarem. Nós vimos um pouquinho na aula passada, né? Falamos do RDM, que ele estava vinculado ao barramento de dados. E aqui tem mais uma característica, ele é bidirecional, né? Porque nesse caso, as informações aqui, essas instruções e dados, elas trafegam tanto da CPU para a memória principal, né? Na operação de escrita, como também elas ocorrem da memória principal para a CPU nas operações de leitura. Então, quando faz a leitura do dado, ele vem da memória para a CPU. Tá? Então, ele é bidirecional. Outro detalhe importante é que esse tipo de barramento ele está diretamente ligado ao desempenho do sistema computacional. Tá? Ele tem influência direta por conta da sua largura, tá, de dados. Aqui, ó, quanto maior a largura, maior o número de bits, né, de dados que são transferidos. Então, os primeiros computadores começaram com 8 vias, tá? Ou seja, 8 bits para o envio de dados. E aí, com o passar do tempo, foi aumentando, né, de 16, 32, 64 bits e assim por diante. Tá? Então, a tendência é que esse barramento esteja diretamente ligado ao desempenho do computador, justamente porque ele é responsável pelo envio e recebimento de dados
entre o processador e a memória principal. Tudo bem? Vamos seguindo agora para o segundo barramento, o barramento de endereços. Ele interliga outro registrador, que é o registrador de endereços de memória, que também está localizado na CPU, tá? Com a memória principal, tá? Representando um determinado endereço de memória onde se localiza uma instrução ou dado. Então aqui, percebo que não é o dado especificamente, mas sim o endereço que vai ser enviado do registrador para a memória principal. Tá? Então, uma das características que nós temos aqui é que ele é unidirecional, visto que somente a CPU aciona a memória principal. Então, o fluxo aqui é do processador para a memória principal, ou ainda aqui para o dispositivo de entrada e saída. Então, essa imagem ela é bem importante porque ela representa aqui, né, os três barramentos, né? O barramento de endereço sendo unidirecional aqui na imagem, o barramento de dados sendo bidirecional e o próximo que a gente vai conhecer, o barramento de sinais de controle, também sendo bidirecional. Tá? Então é importante que para a gente ter de forma visual, tá, essa característica com relação ao fluxo das informações em cada um dos barramentos. Beleza? Então, explicado isso, vamos para o terceiro barramento, que é o de controle. Ele interliga a CPU com os demais componentes do computador, só que aqui especificamente a unidade de controle, a UC. Tá? Então, ele faz essa conexão aqui da unidade de controle da CPU, que nós vimos na aula passada que a CPU ela é composta de unidade de controle e também de unidade lógica aritmética. Tá? Então, a unidade de controle ela utiliza o barramento de controle para enviar sinais para os demais componentes do computador. Ele é bidirecional também, como nós acabamos de ver na ilustração, né? Porque ele tanto envia sinais para a memória, para outros componentes, como também ele recebe, né? Aqui no caso da memória principal, sinais de espera, né? Para aguardar determinada operação. Então, desse modo, podemos concluir que os barramentos eles compartilham suas vias de comunicação, e aí a gente sabe que, em outras palavras, ele utiliza fios de cobre, né? Por isso que muitas vezes as pessoas têm interesse no descarte de computadores velhos, né? Por conta do cobre que tem nas placas, entre os diversos componentes que estão ali conectados. Beleza? Então, nós vimos essas principais características entre esses três tipos de barramento, tá? Controle, dados e endereço. Tomaram nota? Agora a gente vai falar da hierarquia de barramentos que tem na placa-mãe. Tá? Então, devido à grande diferença das características, né, desses componentes que são acoplados na placa, né, e diversos periféricos que podem ser conectados, tá, existe uma hierarquia com relação aos barramentos. Isso tem muito a ver com a questão da velocidade, tá, em que as informações serão processadas, serão enviadas ali. Então, os engenheiros da computação, os projetistas, eles criaram diversos tipos de barramento, né, apresentando cada um deles taxas de transferências diferentes, né, apropriadas a cada um dos componentes que a gente vai conectar no nosso computador. Tá? Então, também só uma visão geral aqui do porquê existir essa hierarquia de barramentos dentro da máquina. Então, nesse caso, há uma hierarquia com relação aos barramentos, que eles são organizados da seguinte modo: barramento local, barramento do sistema e barramento de expansão. Tá? Então, a gente tem aqui como sendo o barramento local, aquele que está vinculado aos componentes internos, né? No caso aqui da CPU, tá? Uma analogia aqui, né? Nessa representação simbólica. Barramento do sistema, que tem a ver com os componentes que estão externos aqui à CPU, mas que exigem uma atenção, como memória principal, memória cache, né? Que exige uma velocidade, né, alta também de envio e recebimento de dados. Tá? E aí nós temos aqui no barramento de expansão, né, os componentes, né, os periféricos, os dispositivos que podem ser acoplados na máquina, que podem ser interconectados, né, e que vão estar aqui nessa categoria de envio, que não necessita de tanta velocidade de envio de dados. Tá? Então a gente tem aqui esses três níveis de barramento que a gente vai estar aprendendo nessa aula de hoje. O barramento local ou interno possui maior velocidade de transferência de dados, tá? Funciona normalmente na mesma frequência de clock, do ciclo de clock, né, ali do processador. Esse barramento ele conecta os componentes internos de um sistema do computador, permitindo essa comunicação rápida aqui na CPU, né, e eficiente. Então aqui é importante a gente observar que o barramento interno ele está aqui, ó, tá? Ou na CPU, nos entornos da CPU, garantindo aqui o envio e recebimento de dados bastante rápido. Tá? O próximo nível que a gente vai ver é o barramento do sistema. Tá? Então, o barramento do sistema ele conecta o barramento local. Perceba que o barramento local é esse que está próximo à CPU, né? Que está ali na CPU, fazendo a ligação entre a CPU e os outros componentes do sistema, como memória RAM, que é a memória principal,
a cache, né, de nível 2, a L2. E ele faz uso também de um chipset aqui, a ponte norte. A gente vai conhecer aqui na imagem que a ponte norte é que conecta, então, a CPU, o barramento local que está aqui na CPU, com os dispositivos aqui no caso, com o barramento da memória, no caso o slot de memória principal, com barramento aqui no caso de uma placa de vídeo, né, a GP, e assim por diante. Tá? Então, um circuito integrado denominado ponte, e a gente vai denominar aqui como sendo essa ponte norte, ela sincroniza o acesso entre a CPU e os demais componentes. Tá? Então, é importante entender que no barramento local que está aqui, né, nos entornos da CPU, no funcionamento dela, tá? Ela vai ser conectada no barramento do sistema, utilizando essa ponte norte aqui, tá? Recebendo, então, fazendo essa primeira conexão da CPU com a ponte norte, e ela conecta, então, memória principal, cache, né? Placa de vídeo e assim por diante, tá? Que vão estar vinculadas a essa ponte. Então, digamos assim, que o barramento do sistema, ele faz essa conexão aqui, tá? Entre esses dispositivos que vocês estão vendo. Ok? O outro barramento é o de expansão, ou também chamado de entrada e saída, barramento de entrada e saída, responsável por fazer a conexão entre os diversos dispositivos que podem ser conectados no computador, como os controladores de áudio, placa de rede, USB, né, dispositivos de armazenamento secundário, né, no caso é a memória secundária, no caso o HD, SSD. Então ela utiliza a ponte sul, tá, esse chipset aqui para conectar ao barramento do sistema. Então perceba que é uma hierarquia mesmo, né? Esse barramento de expansão vai estar vinculado ao barramento do sistema, que foi o que a gente viu no slide anterior, através dessa ponte sul aqui, ó, conectando aqui o barramento PCI, né, que são os dos periféricos, cria essa interface de controle dos periféricos aqui, e o barramento SATA ou ATA, né, esse barramento que conecta com a memória secundária, tá? As pontes sincronizam as diferentes velocidades dos barramentos. Então esse ponto aqui é importante porque a gente entende então que a ponte ela é responsável por fazer essa sincronização, né, da velocidade dos barramentos, no caso aqui do barramento de expansão, aí vem para a ponte sul, ela sincroniza e conecta lá em cima com a ponte norte, e essa ponte norte vai conectar lá com o barramento local do processador. Beleza? A gente vai ter uma imagem agora mais geral de tudo isso que a gente viu. Olha só, a CPU aqui com seu barramento local, barramento interno, e aí ele tem esse barramento externo, a ponte norte, conectando aqui a memória principal, uma placa de vídeo, né? E aí a ponte norte tem conexão com a ponte sul, onde é feita a conexão com os barramentos de expansão ou barramentos de entrada e saída, como nós vimos. No caso aqui, ó, os slots, né, de PCI, vou já mostrar o que é o slot, né? Barramento SATA, né? Aqui a gente tem uma visão da placa-mãe, de fato, né? Onde temos aqui o socket do processador, onde é encaixado o processador, né? Aí temos aqui a ponte norte nessa representação, que a gente já viu que faz essa conexão com o barramento local aqui do processador, né? E aí vinculado a ela tem os slots aqui para encaixar a memória principal, né? Ó, certinho. Aqui também tem o AGP, que é da placa de vídeo, né? Vinculado a essa ponte norte. E aqui mais abaixo nós temos a ponte sul, que conecta justamente aqui os slots de PCI aqui, ó, que nós vimos, né, para conectar periféricos. Tem aqui o SATA, né, para a conexão da memória secundária, né, tem a BIOS, tem a IDE aqui também. Então percebam que é importante a gente ter esse entendimento, né, de como estão organizados, tá, esses componentes aqui da placa-mãe. Beleza? Falamos de slot, né? Então cada barramento possui um protocolo padrão. Então o slot ele estabelece esse padrão de conexão ali no barramento, tá? Utilizado pela indústria dos computadores, né? E controla ali os dispositivos que serão conectados nos diferentes tipos de barramento. Então um slot nada mais é do que essa entrada, né? Esse encaixe padronizado que é inserido na placa-mãe dos computadores. Tá? E aí aqui a gente tem um exemplo, ó, dos slots aqui, né? No caso, esses slots aqui é do PCI, mas tem os slots de memória principal, como nós vimos, né? Os slots para o encaixe da memória secundária. Então, os slots são essas entradas, né, que caracteriza ali um padrão, né, para o funcionamento do dispositivo no seu determinado barramento, no seu respectivo barramento. Beleza? Então, isso é importante a gente entender,
né, que faz parte de toda essa construção da arquitetura do computador, tá, dentro de um PC, tá, de uma máquina pessoal. E aí a gente vai finalizar com a questãozinha de concurso, que fala o seguinte: acerca da arquitetura de computadores, julgue o item. O barramento é responsável por interligar todos os componentes que fazem parte da placa-mãe, com exceção dos dispositivos de entrada e saída. Certo ou errado? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo, vou trazer a resposta agora para vocês. Então, isso aqui está errado, né? Nós vimos, né, finalizamos a aula falando que temos um barramento de expansão, né, de entrada e saída, justamente para receber, né, os dispositivos que serão conectados na máquina. Então, essa aqui estava bem fácil. Vamos ver essa outra aqui, que diz o seguinte: acerca de memórias e barramentos presentes em microcomputadores. Julgue o item subsecutivo. O barramento PCI opera serialmente com o barramento do processador, ou seja, ele aguarda o término de instruções da CPU para poder transferir informações entre outras partes do sistema. E aí, certo ou errado? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta agora para vocês. E esse aqui também está errado, né? Ele está dizendo aqui que o barramento PCI, em outras palavras, a gente entende que seja um barramento de expansão, de entrada e saída, né? Opera serialmente, ou seja, sequencialmente, com o barramento do processador, como se ele trabalhasse ali diretamente com o barramento local, o barramento interno que nós anotamos, né? E não, né? Tem a ponte sul, que conecta ali o barramento de expansão, depois que vai para a ponte norte e depois que chega no barramento do processador. Percebam como o concurso exige que a gente tenha esse entendimento, né? Beleza? Então, isso aqui está errado, tá? Aguardando o término das instruções da CPU e tal, tá? Não trabalha serialmente diretamente com o barramento do processador. Vamos para mais uma. São padrões de barramento de expansão em microcomputadores. Alternativa A, alternativa B, C, D ou E? E aí, o que vocês marcariam, pessoal? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo e vou trazer a resposta agora para vocês. Então, alternativa A. Então, barramento de expansão, nós vimos, né? É composto pelo barramento PCI e também pelo SATA, que conecta ali as memórias secundárias do computador. Vamos para a última para a gente fechar. A memória RAM é conectada ao controlador da placa-mãe através de barramentos de memória. Estes são compostos por alternativa A, dados e fluxo de dados. Alternativa B, dados, endereço e controle. Alternativa C, fluxo de dados e controle de sinais. Alternativa D, sinais, linhas de controle e de sinais. Alternativa E, fluxo de dados e linhas de sinais. O que você marcaria aí nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo e vou trazer a resposta agora para vocês. Alternativa B, tá? Então, é composto por dados, endereço e controle. Nós vimos no início da aula de hoje, tá? Que são os barramentos de estrutura, onde nós temos aqui barramentos de dados, né? De endereço e de controle, sendo de endereço unidirecional e os outros, né, de dados e de controle bidirecional. Então veja como são cobrados na prova, né, esses assuntos, onde nesse caso aqui, ó, né, então é até importante associar que esses barramentos aqui que nós vimos, ó, eles estão vinculados ao controlador do barramento de memória. Tá? Então tudo isso é importante a gente ficar atento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte para apoiar aqui o nosso canal, os conteúdos que estão sendo produzidos. Deixo aí à disposição de vocês o meu contato. Tá? Também estou nas redes sociais, é só pesquisar pelo meu nome, Marcel Rios, e vocês também vão me encontrar. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Tchau!